Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada. Nesses dias frios que está aqui em São Paulo, mas nós estamos bem. Nós estamos debaixo da potente, abençoada mão poderosa do nosso Deus. Tudo que está acontecendo ao redor do mundo é permissão de Deus. Não se assusta com o que está acontecendo. Israel, Estados Unidos, Irã, tudo procede de Deus. A palavra de Deus diz que nada acontece por um acaso. Tudo acontece. Mas pare com esse negócio, é vinda de Jesus. Seja, não, nada vinda, mas que é permissão de Deus. O que está acontecendo? Meu irmão, eu sou o seu irmão Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você não me viu, está me vendo pela primeira vez. Quem é esse que está falando? Eu sou apenas a voz que anuncio a boa e abençoada palavra de Deus, como diz João Batista, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que prega o evangelho da incircuncisão. Nada mais do que isso. É o que eu prego, eu estou aqui para isso. Então, meu irmão, eu tenho uma palavra para nós, para o meu irmão, minhas irmãs, que está me assistindo, todas as pessoas que me acompanham já há anos, que está comigo. Então, o título da mensagem é essa: Procurando a Verdade. E nós achamos? Sim, achamos a verdade. Mas o título é esse: Procurando... Ainda não estou bem, ainda está um pouquinho meio... Mas tá bom. Procurando a verdade. Jesus disse, está bem claro no livro de João, capítulo 8, versículo 32, que é muito citado, mas não é colocado em prática. Conhecerei a verdade. Ele primeiro manda conhecer a Bíblia, não? Ele manda conhecer a religião, conheça primeiro o seu líder, o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo. Não. Ele disse, conheça a verdade. E a verdade faz o quê? A verdade te liberta. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Porque no capítulo 13 da segunda carta de Coríntios, e versículo 8, ninguém pode contra a verdade, senão pela verdade. Então não adianta o homem tentar, vocês sabem que a mentira, ela cai por terra. Vocês sabem que o homem é muito mais fácil dele mentir do que ele falar a verdade. Porque a mentira, quando uma pessoa conta uma mentira, ele esquece que mentiu. Mas quando ele fala a verdade, ele vai sempre dizer a verdade. Se ele é chamado a um fórum, a uma audiência qualquer ali perante promotor, juiz, advogado, ele tem que falar a verdade. Porque se ele fabricar ali algumas palavras, na próxima audiência, ele não vai bater. Você conhece aí pessoas aí que é chamado uma vez, aí chama a segunda, na terceira, a pessoa cai em contradição, porque não há verdade, a verdade não consegue permanecer. É por isso que há muitas religiões por aí que revela, ora e faz e promete, nada acontece, as pessoas saem. E quando as pessoas saem, ainda são ameaçadas. Mas é tão bom conhecer a verdade, saber o fundamento da verdade, de onde procede
a verdadeira verdade. Porque é comum um advogado instruir os seus clientes como ele deve proceder naquela audiência. Mas não é verdade. Porque pode ter contradição. Ele instrui ali, mas na outra vez ele pode falar uma palavra que põe tudo a perder. Mas a verdade ela vai permanecer sempre. Então nos conta. Há uma ilustração que um casal se casaram e aquele casal vivia muito bem e tal, e ele gostava muito. Eu já contei isso aqui há tempos atrás, eu contei essa ilustração e agora eu quero encaixar essa ilustração. E ele trazia um peixe. Sempre ele gostava de comer um peixe, ele trazia, mas a esposa dele pegava só um pedacinho do meio. Pegava só um pedacinho, cortava aquele pedaço grande da cauda, do rabo do peixe e aquele pedaço grande da cabeça do peixe com um pedaço, e somente um pequeno, um pedaço de 3, 4, 5 centímetros só, e a preparava. E chegava aqueles peixes desperdiçados, jogados fora, e só aquele pedacinho feio. Ele olhava aquilo. Quando foi um dia, ele perguntou para ela: Fulana, por que você faz só esse pedacinho do peixe e o resto joga fora? Porque eu aprendi assim. Minha mãe me ensinou assim e eu faço assim. Ah, mas você não acha que você está... Não, nós só pode comer esse pedaço do peixe. Nós tem que medir da cabeça até aqui, daqui até a cauda, até o fim do rabo do peixe, e só comer só esse pedacinho. Mas, bom, eu não entendo bem disso, mas vamos perguntar para sua mãe. Vou lá perguntar para a mãe dela, por que a gente só pode comer esse pedacinho do peixe aqui? Ela diz assim: olha, eu aprendi com a minha mãe assim. Minha mãe me ensinou desse jeito. Tudo bem. Então vamos perguntar para sua avó. Por lá perguntar por que a gente só pode comer só esse pedacinho do peixe e o resto não. Ela diz, porque eu aprendi com a minha mãe. Toda vez que a minha mãe fazia o peixe, ela fazia de jeito, jogava tudo o resto fora, só fazia só esse meio aqui. É só esse meio que a gente aproveita. Então vamos perguntar para sua bisavó. Ela diz, eu aprendi com a minha mãe. Então vamos perguntar para sua tataravó. Foi perguntar para ela. Ela também diz. Então isso foi passando. Levou mais de 150 anos atrás. Até que encontrou. Aí veio, acho que a tataravó, sei lá, apareceu, foram até ela. Por que só pode comer esse pedacinho do peixe? Ela falou, olha, quando eu casei com o seu avô, eu era muito pobre. Morava numa simples, uma casinha de madeira, uma casinha de pau, coberta de folha de coqueiro. A gente não tinha móvel, a gente não tinha, só tinha uma pequena panelinha. Naquela panelinha, no fogão a lenha, eu tinha que fazer tudo naquela panela. Então ali eu cozinhava naquela panela o arroz, cozinhava o feijão e já cortava aquele pedacinho do peixe que cabia e colocava ali junto, ali eu fazia tudo junto. Mas então, ela falou, não, peixe pode comer inteirinho, mas eu só fazia isso por causa da panela que não cabia, só cabia só aquele pedacinho ali, eu tinha que pôr outras coisas dentro para cozinhar, batata, outras coisas dentro daquela pequena panela. Então eu não podia, mesmo que viesse um peixe grande, eu tinha que usar só aquele pedacinho. Então está esclarecido. Agora cheguemos à verdade. Mas para chegar à verdade, teve que voltar várias gerações para poder chegar à verdade. Aí, a partir daquele momento, aquela jovem casada começou a aproveitar todo o peixe, até a cabeça, porque a cabeça diz que faz muito bem para a visão. Aproveitava todo o peixe. Então, assim, meu irmão, o que eu quero dizer, o que eu aprendo com isso? Que a maior parte das pessoas que estão dentro das denominações protestantes, esses movimentos,
Eles não conhecem a verdade. Porque conhecer a Bíblia não é conhecer a verdade. Porque eu sou um grande conhecedor deste livro. Eu mergulhei de cabeça dentro de conhecimentos, dentro de teologia, a escatologia, todas essas. Eu fiz tudo isso e lia muitos livros, centenas de livros eu li, de biografia, de ministérios, tanto ministério internacional como ministério aqui do Brasil, para conhecer, para chegar até o final. Mas meus olhos estavam vendados. Eu não conseguia, porque não adianta você abrir este livro se Deus não te abrir a sua mente. Deus trabalha no entendimento do homem. Efésios capítulo 1, versículo 18. Deus abre os seus olhos espiritual. A sua mente é aberta. Porque o próprio Jesus disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, ali no capítulo 10 de Lucas, quando os discípulos voltaram alegre, contente pelos sinais, maravilhas que tinham acontecido no meio deles. Graças te dou, porque ocultasse essas coisas dos intelectuais, dos inteligentes, dos sábios, e revelasse a quem? Aos pequeninos. Por quê, Pai? Porque essa é a tua vontade. É do teu agrado, Pai. Então Deus tirou lá pescador, homem simples, revelou. A palavra de Deus veio. Havia tanto homens estudados em Jerusalém, sacerdotes, sumo sacerdote, tanto doutor da lei. Mas a palavra veio a João, filho de Zacarias, lá no deserto. Foi para ele que a palavra foi revelada. Então, nos dias de hoje não é diferente. Então, as pessoas ficam anos e anos, se torna obreiro e vai se levantando presbítero e diácono. Eles pegam, porque o fundador, para que vocês não saibam, um dos fundadores desse movimento aí de diácono, presbítero, evangelista, pastor, depois pastor regional, pastor estadual, pastor... E negócio tudo vem de quem? Do Paulo Neiva Macalão, que era um general do exército. Então ele pegou o mesmo movimento do exército, que começa lá soldado raso, e vai a cabo, vai a tenente, vai a sargento, vai a não sei o quê, vai a coronel, vai a major, vai subindo. Eles pegaram o mesmo. Mas dentro dessa Bíblia, Jesus disse, 23:8 de Mateus: vós são todos irmãos. Ele não classificou ninguém maior do que o outro, não. Tem tudo, irmão. É tudo uma coisa só. Pedro não é maior do que os demais. Nem Paulo era maior do que os demais. Eles eram todos iguais. Todos eles eram iguais. Então, meu irmão, o que eu quero dizer com isso? Quantas pessoas que vivem ali dentro e não conhecem, eles acham que eles estão certos. Como aquela jovem casada achava que só podia comer só aquele pedaço do peixe, porque ela aprendeu errado. Então essas pessoas dentro dessa denominação, dentro dessas assembleias, elas aprendem que não pode, e esse livro não diz nada disso. Aonde esse livro diz que não pode beber? Não existe. Você pode beber, você pode comer, você pode dançar, você pode fazer tudo o que você quiser. Agora, só que o São Paulo foi bem claro. Falou, há coisas que não convêm. E você sabe que há coisas que não convêm. Mas, meu irmão, você não pode beber. Porque a Bíblia diz que nós não podemos embriagar. Não. Essa palavra não diz que nós não podemos embriagar. Essa palavra diz assim, onde há contenda. Porque o que aconteceu com Noé foi o que? Escândalo. Ele tirou sua roupa e ficou nu perante a família.
É isso que a Bíblia fala. A Bíblia não está dizendo que você seja um beberrão, mas o próprio apóstolo Paulo diz que aquele que quiser ser um responsável de um ministério, que não seja homem dado a muito vinho. O que ele quis dizer dado a muito vinho? Um beberrão, que bebia vinho direto, ficava bêbado. Quantos homens aqui dentro dessa Bíblia aqui, ó, nós olhamos para o capítulo, eu vou até citar um, eu podia citar vários, mas vou só citar um, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 7. Beba o seu vinho com alegria, porque Deus se agrada disso. E aí? Como é que você responde isso? Você quer ser maior do que Deus? Onde Deus proibiu veste? Onde Deus proibiu o cabelo? Os homens naquele tempo tinham, os judeus tinham seus cabelos longos e sua barba longa. E tem denominação por aí que nem o bigode o homem não pode ter. Proíbe tudo. Onde está isso? Dentro desse livro? Não. Então, as pessoas não têm conhecimento da verdade. Não, eu não posso ir numa festa junina. Eu não posso ouvir uma música. Por que você não pode ouvir uma música? O que é música? Você tem que ouvir hino. Quem diz que isso é hino? Isso é uma aberração. Essas músicas que se cantam dentro desses movimentos é uma verdadeira aberração. Pega a letra. Hoje eu pego a letra dessas coisas. É tudo uma aberração. Eles procuram, muitas vezes, fazer e acompanham e tal, faz esses movimentos, mas graças a Deus que acabou esse negócio de venda de CD, que muitas pessoas se enricavam, ficavam ricos de tanto vender CD. Hoje, graças a Deus, acabou, caiu um pouco. Mas qualquer coisinha, vou gravar. Vou gravar. E todo lugar que ia levava uma mala cheia, porta-mala do carro cheio de CD, e vendia tudo. Põe uma banca na frente da chamada igreja e vendia tudo aquele CD. Graças a Deus que essa imundícia acabou. Se você tem isso, como diz aquela música, joga no lixo. Só serve para isso, para nada mais do que isso. Então, meu irmão, você vai conhecendo a verdade. Quando você conhecer a verdade como aquele marido daquela jovem quis buscar e saber, foi lá na antiguidade e descobriu. Então você faça isso. Foi o que eu fiz e em todos esses que estão dentro da graça, porque deram ouvido à graça. Você tem que dar ouvido. Não adianta você ficar, esses homens aí não tem igreja, são desigrejados. O que é desigrejado? Onde que existe essa palavra? Aqui dentro? Não tem. Eles não são desviados. Desviado que eu sei, se você vai para um caminho e tem um problema qualquer na estrada, uma ponte caiu, qualquer problema aconteceu, você tem que desviar para um outro caminho. Isso é desviado. Porque ninguém desvia de Deus, porque os olhos de Deus estão sobre todos os seres na face da terra. Como é que você desvia de Deus? Então, meu irmão, você sabe que a mentira é o que permanece e prevalece dentro das denominações protestantes, as denominações crentes e as denominações católicas também, que é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Não tem diferença nenhuma. Se você pegar a igreja católica com a igreja de crente e misturar, é tudo a mesma coisa. Pelo contrário, os protestantes são piores. As piores religiões que veio existir foi Martinho Lutero ter saído lá de dentro e criar essa confusão que ele criou. E naquele tempo, você pode ver que um padre, você não vê padre rico. Me mostra um padre rico. Dono de fazenda, dono de avião, dono de iate, você não vê. E aonde você hoje olha, qualquer movimentinho por aí, o camarada tá pisando em cima de todo mundo aí, o camarada não quer ser só um líder de uma igreja. Ele já entra na política para ser, e ele não quer chegar lá e ser uma coisinha, não. Ele chega lá dentro, lá, ele quer ser um deputado, um senador, e subir e chegar um presidente da república. E vê se você vê padre dentro da política. Então você vê que está tudo errado. Então procura fugir deste lugar. Fazer como fez o marido daquela jovem casada. Ele foi em busca da verdade. E ele encontrou a verdade. Então vai em busca da verdade e fuja deste lugar
em que você está, porque este lugar, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus habita dentro do templo que ele criou, que é o seu próprio Espírito. 8:16 de Romano. Não sabeis que o Espírito de Deus habita no vosso espírito. 3:16 de 1 Coríntios. Não sabeis que vós são templos e morada do Espírito de Deus. Meu irmão, vou ficando por aqui. Fique com esta palavra. Curte e compartilhe. Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo. Bye, bye.